Muito boa noite. Nós estamos aqui hoje juntos, aqui pastor João Carlos da Igreja Presbiteriana Monte Sinai, amigo aí do pastor Elton. E nós estamos aqui juntos hoje para agradecermos a Deus e comemorarmos juntos esses 20 anos da Igreja Presbiteriana de Porto Seguro. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome de Deus pela vida desta igreja, pelo trabalho que ela vem desempenhando no decorrer dos anos, pelo uso que Deus tem feito de cada um dos seus membros e que ela continue sendo um testemunho vivo de Deus aí nesta cidade, essa cidade que é uma cidade tão alegre, uma cidade tão receptiva, hospitaleira e que nós gostamos muito. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus na noite de hoje em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Nós vamos ler a parte B desse versículo, um texto que fala sobre Deus cuidando da sua obra no decorrer dos anos. Deus avivando a sua obra no decorrer dos anos. Vamos ler esse texto, Abacuque 3, versículo 2. A palavra de Deus nos diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Como é bom nós sabermos que nós fazemos parte da obra de Deus na face da terra. Como é bom saber que a igreja que nós fazemos parte, como a Igreja Presbiteriana de Porto Seguro, é uma agência do reino de Deus na face da terra. Como é bom nós percebermos que eu e você, embora sejamos pessoas simples, pessoas com poucos recursos, pessoas pecadoras, Deus ele se interessa pela nossa vida, em que nós trabalhemos juntos na sua obra. Como é bom saber que nós podemos ser usados por Deus para abençoar outras vidas e outras pessoas. Quando nós olhamos para esse texto, aqui está uma oração de Abacuque. Todo o livro de Abacuque é repleto de orações, perguntas, questionamentos que ele faz a Deus. Mas esse último capítulo é uma oração de louvor, de engrandecimento a Deus, dizendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é justo, o quanto Deus faz todas as coisas conforme a tua vontade dentro da sua soberania. Mas esse pedido especial aqui também cabe para nós aqui hoje. É um pedido muito importante que todo membro de igreja, todo crente deveria fazer, não só pela igreja que faz parte, no caso aí comemorando 20 anos a Igreja de Porto Seguro, mas até mesmo orar a Deus nesse sentido pela nossa vida, para que Deus possa avivar a nossa vida no decorrer dos anos e no decurso dos anos usar a nossa vida para testemunhar da sua palavra e do seu reino na face da terra. Quando nós olhamos para esse texto, todas as igrejas, todas, passam por altos e baixos. Todas as igrejas passam por etapas difíceis e complicadas. Todas as igrejas muitas vezes enfrentam lutas no decorrer dos anos. Algumas enfrentam muitas lutas inicialmente, quando ainda são congregação, quando ainda estão no início, começando, quando foram emancipadas há pouco tempo e foram organizadas. Outras igrejas enfrentam crises e problemas e lutas depois da saída ou entrada de novos obreiros. De repente, durante um período, a igreja enfrenta várias dificuldades pela adaptação ou pela ausência de alguém que eles tinham muito apreço. Muitas vezes a igreja enfrenta dificuldades porque o pecado se estabeleceu no meio dela e não havendo arrependimento, não havendo mudança de vida, não havendo quebrantamento, a igreja sofre. Como as Escrituras vão nos ensinar que cada parte do corpo de Cristo é importante. Por isso, aquele irmão afastado, aquele irmão que está distante, aquele irmão que está desanimado, aquele irmão ferido, muitas vezes também faz com que toda a igreja passe a sentir o que ele sente, ou passe a sofrer com aquilo que ele está sofrendo, ou até mesmo com afastamento e distanciamento dessas pessoas.
a igreja então ela passa por muitas dificuldades. Este ano mesmo nós estamos aí enfrentando uma dificuldade, um tempo novo. Esse tempo de pandemia, isolamento, distanciamento, parece algo muito distante do que é a igreja de verdade. Eu que estive aí com vocês, eu sei que vocês são uma igreja que estão sempre juntos. Deu para perceber o quanto que vocês gostam de ter esse contato, esse calor humano, o calor do abraço, da proximidade. Então a igreja também passa por etapas difíceis, quando ela enfrenta, esse afastamento, esse distanciamento, esse não poder estar perto, vivendo esta comunhão que nós estamos acostumados de olhar olho no olho, no tete a tete, mas ter tudo à distância. Mas louvado seja o nome de Deus, porque Ele é quem nos garante, como diz Atos 17, a vida, a respiração e tudo mais. A Igreja de Cristo, ela avança mesmo em meio a tempos complicados e difíceis. A igreja sofre muitas etapas ou em muitos momentos, porque na verdade a promessa que é dada à igreja é de que a igreja seria perseguida por causa de Cristo, que as pessoas iriam olhar para a igreja de modo diferente com que olham todas as outras coisas. Então a igreja de Cristo é uma igreja que vive pela fé. Ela vive sendo renovada pela ação do nosso grande e poderoso Deus. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, esse precisa ser o nosso pedido na data e na oportunidade de hoje. Clamar a Deus para que Ele possa avivar a obra que é dele, não é nossa. A obra é do Senhor, nunca foi minha, nunca foi sua, não é o ministério do pastor fulano, mas sim a obra de Deus. Aquele pastor, aquele obreiro, ele está apenas sendo usado por Deus no ministério, nesta igreja ou em qualquer outra igreja onde ele estiver. Então a obra é do Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Se a obra é de Deus, o texto está dizendo para nós que ele é responsável por ela de tal modo que ele mantém ela com a chama acesa. Ele mantém ela com a visão correta, ele mantém a sua obra na direção correta, ele mantém a sua obra tão viva, tão eficaz, tão capaz, como diz as Escrituras, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esta obra que é de Deus aí em Porto Seguro, na Igreja Presbiteriana de Porto Seguro, essa obra que é de Deus, nós precisamos sempre orar como Abacuque orou e dizer: Senhor, aviva a tua obra. Esta igreja aqui é obra do Senhor. O fato desta igreja estar nesse lugar é obra do Senhor. É algo que é feito para o Senhor e para a glória do Senhor e para a exaltação do teu nome e para o engrandecimento do teu nome. Então, ó Senhor, aviva a tua obra neste lugar. Essa precisa ser a nossa oração todos os dias. E esse avivamento da obra de Deus, ele acontecerá no decorrer dos anos, se nós, povo de Deus, nos mantivermos em oração, se nós, povo de Deus, nos mantivermos conectados em Deus, sempre prontos em oração, com o nosso joelho no chão, mesmo nesse tempo de distanciamento, se nós nos mantivermos comprometidos em oração, a obra de Deus continuará exultante neste lugar. Nós oraremos e o Senhor, que é o dono da obra, continuará mantendo essa obra viva, avivada para a honra, glória e louvor do santo nome do Senhor. Mas quando nós oramos e dizemos: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, nós precisamos clamar a Deus e praticar algo que as Escrituras vão nos ensinar: buscar sempre o conhecimento do Senhor. Nós não seremos avivados
sem o conhecimento de Deus. Tem muita gente que quer viver avivado através de mensagens de coaches, mensagens de autoajuda, mensagens que colocam ele para cima, mas não são mensagens muitas vezes que vêm do nosso Deus. A obra de Deus, ela se mantém avivada quando nós oramos, clamamos, pedimos, mas quando também praticamos aquilo que está escrito nas Escrituras. Uma obra avivada é uma obra onde há quebrantamento do povo de Deus. Uma obra avivada é uma obra onde o povo se arrepende dos seus pecados. Uma obra avivada é uma obra onde homens são sacerdotes do lar. Uma obra avivada é uma obra onde as pessoas que fazem parte daquele lugar são diligentes, trabalhadores, comprometidos e fiéis a Deus, mesmo quando estamos vivendo esse tempo. Você tem mantido sua fidelidade a Deus? Você tem mantido sua diligência no trabalho e na obra de Deus? Você tem mantido seus compromissos diante de Deus? Isso faz parte do avivar da obra, do avivamento da obra, do manter a chama acesa na obra de Deus. Você tem feito isso? Muitas vezes você ora dizendo: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E você é parte desse avivamento. Através do quebrantamento pessoal, através da constância na sua fidelidade, através do seu compromisso com Deus, através daquela proximidade que você tem da obra de Deus, de se colocar à disposição da obra de Deus. Você tem se colocado à disposição durante todo esse período? Você tem sido uma pessoa comprometida com a obra de Deus nesse tempo? Isso é parte da resposta da oração, a prática da palavra de Deus, o mantermos uma vida de trabalho, de compromisso, de fidelidade, de ordem diante de Deus, ainda que à distância, ainda sem esse contato tão próximo. Quando nós oramos e dizemos: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Então, esse avivar da obra, ele está aqui alimentado, ele está aqui, envolvido em oração, em joelho no chão, em compromisso diante de Deus. Ele está aqui envolvido também com trabalho, com diligência, com fidelidade. Mas quando nós olhamos para esse texto: aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Nós estamos falando aqui também de testemunho, da obra de Deus ser divulgada e conhecida, da obra de Deus chegar até os confins da terra. E não se engane, a obra de Deus que Deus tem e tem realizado através da Igreja Presbiteriana de Porto Seguro, ela tem total e plena capacidade de chegar até os confins da terra. Pense comigo, quantas pessoas de quantas nações, quantas pessoas de nações diferentes passam por Porto Seguro no decorrer de um ano. Você faz ideia? Você faz conta? Talvez a Secretaria de Turismo da cidade possa nos responder essa grande questão. Aqui também, em Governador Valadares, nós temos uma cidade que recebeu durante muitos anos e às vezes ainda recebe muitos turistas por causa do Pico do Ibituruna, um lugar propício para aqueles que são atletas aí da modalidade paraglider. Então, olha só, nós temos uma grande oportunidade de alcançar vidas do mundo inteiro. Porto Seguro é visitado pelo Brasil todo, gente de todas as regiões do país. Nós precisamos orar e dizer: Senhor, aviva a tua obra. E nós estaremos em oração para que o Senhor avive essa obra. Nós estaremos comprometidos e diligentes para que o Senhor avive essa obra. E nós estaremos também comprometidos com a ação missionária, a ação de evangelização, a ação do testemunho,
aos de perto, aos que estão ao nosso redor, aí pertinho da igreja, no Baianão, mas em toda Porto Seguro, em toda a Bahia e no mundo inteiro. Quando nós olhamos para esse texto, a obra de Deus, ela se mantém avivada, viva, depois de tantos anos. Ela se mantém vivendo esse avivamento constante diante de Deus, porque o povo de Deus, aqueles que o servem, aqueles que são a igreja de Deus, mantêm uma vida de oração. Porque o povo de Deus, aqueles que estão ali trabalhando nessa obra do Senhor, mantêm uma vida de busca pelo conhecimento de Deus. A obra de Deus se mantém avivada porque o povo de Deus, esses que estão aqui constantemente nessa busca do Senhor, mantém os seus compromissos, as suas promessas. Eles são fiéis a Deus, eles são diligentes no trabalho, eles são envolvidos no trabalho, não importa a época, não importa a ocasião, não importa o tempo, eles continuam comprometidos e comprometidos com o nosso Deus. E em último lugar, a obra de Deus ela se mantém avivada, porque este povo escolhido de Deus, que faz parte dessa obra, é um povo que dá o bom testemunho e é um povo de testemunho por onde vai. É um povo que anuncia a obra de Cristo Jesus na sua vida de forma particular e pessoal, e é alguém que anuncia quem é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que veio a este mundo, que passou durante o período que passou aqui ensinando os seus discípulos, para que eles fossem até os confins da terra. O Senhor Jesus Cristo, que passou por grande dor, por grande angústia, foi até a cruz do Calvário para morrer pela nossa vida, para se tornar a nossa segurança eterna, o nosso porto eterno, a nossa certeza de um futuro. É assim que a obra de Deus se mantém viva, porque o nosso olhar ele não está simplesmente neste mundo, ele está no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, o desejo do coração de todo pastor, mesmo que eu não estou aí com os irmãos, mesmo que eu não estou os pastoreando, é que a obra de Deus neste lugar aí, em Porto Seguro, se mantenha avivada. E se por acaso você está desanimado por causa desse tempo de isolamento e afastamento, de não ter os cultos coletivos públicos ali, presenciais, peça a Deus e ore a Deus para reavivar o seu coração, para te dar vida nova, para criar em você um coração novo, um coração puro, um coração que o serve, independente das épocas, porque o justo viverá pela fé. Coloque seu joelho no chão, ore pela sua igreja, clame a Deus por esta igreja, para que a obra de Deus, a obra que é dele, seja avivada no decorrer dos anos. Mas ore a Deus também para que você seja usado poderosamente por Deus, para que no decurso dos anos a obra de Deus também seja conhecida, para que o nome de Cristo Jesus seja anunciado através da igreja dele, através do povo dele, para todas as nações. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe muito, que esta igreja continue sendo uma igreja de bom testemunho, uma igreja anunciadora do Evangelho, uma igreja avivada diante de Deus, uma igreja de oração, uma igreja que cumpre os seus compromissos diante de Deus, uma igreja fiel, que mesmo em tempos complicadíssimos, continua servindo a Deus em fidelidade. Que Deus os abençoe, eu agradeço muito a oportunidade que me foi dada e quem sabe em breve, se Deus quiser, nós podemos estar juntos para ter esse tempo presencial, esse tempo onde nós vamos desfrutar da palavra de Deus e de um culto, uma adoração diante de Deus
juntos, pertinho um do outro. Deus o abençoe e até mais.